Olá! A pandemia de Covid-19, aliada à autocobrança excessiva e à falta de uma rede de apoio presente, tem levado mães a adoecerem, desenvolvendo o burnout materno. O acúmulo de funções com jornadas incessantes provoca uma exaustão crônica que tem tirado a alegria de viver das mulheres. O assunto é urgente e merece atenção. A síndrome, que ainda não foi assim denominada oficialmente pela psicologia, acomete mães de bebês recém-nascidos ou crianças pequenas. Vamos conferir a reportagem feita por Ana Maria Ferreira e José Juvencio. Exaustão, irritabilidade, dores de cabeça, esquecimentos e uma sensação quase constante de fracasso. Condição que se tornaram muito familiar, principalmente quando consideramos o atual momento ainda pandêmico. Ao somar tudo isso às responsabilidades com o trabalho, cuidado com os filhos, marido e ainda manter-se equilibrada e uma vida pessoal bem resolvida, parece coisas incompatíveis, não é mesmo? E para algumas pessoas, a grande maioria mulheres, é incompatível mesmo. É o que tem constatado a psicanalista Elisângela Esteves em seu consultório, ao identificar pacientes com a síndrome de burnout. Elas chegam e já querem a solução, né? Então elas acham assim que elas têm que buscar a solução em outras pessoas, né? Ou em alguma coisa. Elas estão ligadas, né, em se aparecer para outra pessoa. Então, assim, eu faço, né, com que elas parem, né, que elas se posicionem e olhem para si. Um dos principais sintomas da síndrome de burnout ou síndrome do esgotamento é a falta de emoções. Mães pacientes relatam que as emoções somem e não se sente mais nenhuma delas, sejam as boas ou as ruins. Além disso, não existem estímulos para cuidar do bebê ou de si mesma, e a tendência é reagir com total indiferença. Elisângela, que também é terapeuta, explica como deve-se proceder para que esses processos sejam vencidos. Aí eu faço a pergunta: o que você está sentindo? O que você sente, né? Olhando para tudo isso. Aí que elas começam a perceber. Não. Elas começam a perceber, né? Eu não sinto nada. Muitas não sentem nada, sabe? Eu não sinto nada. Eu não consigo me achar bonita, sabe? Eu não sou feliz, eu sou triste. Eu sou uma pessoa que, assim, no ambiente onde eu passo, eu deixo tristeza. Então, aí o que eu faço? Então você tem que parar, olha para você, né, e ver o que você está sentindo. Aí eu faço a terapia, né, para que elas se encontrem, para que elas se conheçam. Então, para que elas tenham percepção, né, porque tudo isso acontece, né, porque assim, muitas elas buscam assim a justificativa, né, por que isso, por que aquilo, né? Muitas estão ligadas, igual eu falei, em outras pessoas, né? Nas coisas que estão em sua volta. Então, a gente tem que perceber, né, que o problema está em mim, né? Eu estou com problema, então eu estou precisando de ajuda. Aí, se precisar de médico, né, eu indico médico, porque tem muitas que estão sobrecarregadas, estão exaustas, que precisa ser tratada com um medicamento. Intervalo e voltamos já já, não saia daí. O burnout materno também pode apresentar sintomas físicos, como enxaqueca, dores musculares, um desconforto estomacal. Buscar uma rede de apoio, ajuda psicológica e tentar se livrar da pressão e sensação de culpa é fundamental. Eu conversei com a psicóloga clínica com foco em ansiedade e depressão, Juliana Perini Cumini, que nos ajuda a entender essa síndrome evidenciada principalmente nesse momento em que vivemos. É muito importante, né, que hoje em dia a gente busque, né, o maior número de informações, aquilo que está relacionado ao nosso contexto emocional.
Por quê? O quanto antes a gente dá uma atenção para isso, a gente olha para isso de uma forma onde a gente precisa, de fato, procurar ajuda, a gente diminui a incidência, né, de que alguns transtornos, de que os transtornos se agravem e assim possa ocorrer uma piora, né, no quadro emocional aí das pessoas. E aí, dentro desse sentido, o que que a pandemia, ela nos faz? Ela nos confronta diretamente com nós mesmos, né, fazendo muitas vezes com que essas mães convivam a maior parte do tempo com os filhos, com o contexto familiar dos quais elas não estavam, às vezes, muito acostumadas ou habituadas, então isso tudo causa, sim, de certa forma, um estresse, porque, né, a gente sabe que uma grande, né, maioria de mães, num contexto, né, doméstico familiar, saem de casa para trabalhar, e esses filhos geralmente ficam ao cuidado de outras pessoas. E aí, quando isso muda e essas mães, né, se deparam com essa situação, vem todo um estresse, né? E aí acontece, né, geralmente, a dificuldade de administrar essas emoções, né, esse contato, essa relação mãe-filho, e às vezes tem essa dificuldade de estar se resgatando e entender, até mesmo, né, às vezes eu percebo na clínica mesmo, o entendimento do que é uma figura materna em relação a uma criança, que às vezes aquela criança, a gente precisa olhar e ver ela como uma criança, ela não tem uma maturidade e uma expertise para lidar com emoções iguais a de um adulto, mas às vezes, né, por uma fragilidade, né, uma dificuldade aí, né, da mãe, dessa mulher, às vezes acontece, né, algumas situações que acabam acarretando aí, desenvolvendo, né, situações emocionais que prejudicam. Quando a gente pensa em burnout, Juliana, materno, né, que esse termo vem sendo utilizado, o que que caracteriza essa condição? Nós temos sintomas, digamos assim, que denunciam que uma mulher pode estar sofrendo dessa estafa que o burnout representa? Sim, a principal linha que a gente avalia, é muito importante a gente sempre entender que todo o contexto emocional a gente precisa ver sobre a intensidade, a frequência, tá? E aquilo que está causando prejuízo. Então, evidentemente, o comportamento dessa mãe vai mudar, no que diz respeito à irritabilidade, à comunicação, o cansaço. Então, ela vai se queixar, ela vai falar, ela vai se irritar. Então, assim, fisicamente, então ela vai ter mudanças comportamentais, emocionais, bastante, assim, marcantes. Mas, muitas vezes, o que que acontece? É difícil para um ser humano, às vezes, aceitar que ele está num momento de fragilidade emocional. Então, né, fica aí uma deixa, e eu sempre informo isso, que às vezes começar a prestar atenção no que as pessoas estão falando para você. Olha, calma, olha, eu estou percebendo que você está um pouco triste, olha, eu estou percebendo que você está irritada. Então, tem indícios, sim. Então, a irritabilidade, né, a dificuldade de se concentrar, de se organizar. Então, vai ter vários indícios dentro do quê? De uma intensidade, de uma frequência e a causa do sofrimento, principalmente. Juliana, a gente está falando que num contexto pandêmico essas mulheres se viram mais sobrecarregadas, né? Como você disse, algumas saíam de casa, tinham onde deixar os seus filhos, tinham um período em que estavam aí dissociadas de alguma forma dessa função mãe, né? E conseguiam se dedicar exclusivamente ao trabalho. E a pandemia acabou trazendo a questão do home office, o isolamento, essa mãe teve que dar conta do trabalho em casa, da criança, dos afazeres domésticos. Qual que é a importância da rede de apoio nesse contexto da maternidade, Juliana? Bom, a rede de apoio ela é fundamental, né? Sem dúvida nenhuma. E então quem conta com uma rede de apoio entender que de fato e aceitar que ela precisa, né, dessa rede de apoio, né? Que seja de um familiar, que seja do marido, que seja de uma pessoa que faz os afazeres de casa ali. Isso é muito importante porque você entende que quando se sai de casa para exercer um tipo de função, você sai dali para fazer aquela função, né? Quando você agrega isso no home office,
você acumula funções, porque não tem como, né? Na maioria das vezes, por uma organização ali da dinâmica da casa, separar esse momento só para o trabalho e não se envolver com uma questão doméstica, porque às vezes a mãe está ali no seu trabalho, mas aí a criança está precisando de alguma situação, e a criança, sabendo que a mãe está em casa, vai demandar dessa atenção. E às vezes isso, né, causa, né, algum tipo aí de problema em casa, porque ela vai precisar atender, sem contar essas outras, né, todas essas outras situações que envolvem isso daí. E é muito importante também, vou repetir, Michele, que a gente percebe essa dificuldade que as pessoas, às vezes, aceitarem, né, que realmente eu preciso de ajuda, e eu vou te dizer o que às vezes, muitas coisas estão relacionadas a isso. Pessoas que têm a necessidade do controle de tudo. Então, quem tem essa necessidade, às vezes, do controlar tudo, que eu dou conta de tudo, sente muito essa dificuldade, às vezes, de demandar, de delegar e até mesmo de aceitar uma ajuda. Porque, às vezes, quando a gente aceita uma ajuda, eu preciso entender também que eu preciso ter uma humildade de falar, olha, até aqui eu vou, eu preciso disso, e está tudo bem também. Porque muitas vezes também confronta com uma autoidentidade da mãe assim, nossa, eu não estou dando conta, então não preciso que ninguém me ajude. É bastante complexo quando a gente fala disso, mas a gente está falando de ser humano. E o ser humano, por muitas vezes, ele se depara e ele se faz, né, em algumas situações que ele mesmo se complica. Então, por isso que é muito importante sempre buscar informação, estar aberta para ela e tentar, assim, escutar o que o outro está dizendo, se perceber mais. Você citou um ponto, Juliana, que eu acho que a gente precisa discutir um pouquinho mais, que é essa coisa de eu preciso dar conta de tudo. Eu tenho uma impressão, li algumas coisas a respeito, inclusive, de que a sociedade que a gente vive agora, essa faixa etária, essa geração, digamos assim, tem essa cobrança muito forte para si, né? Que eu preciso dar conta de tudo, eu preciso, se eu não estiver fazendo tudo pela criança, pela casa, pelo trabalho, eu não estou me entregando na minha totalidade para aquela tarefa e acabo me vendo frustrado com aquilo, ou frustrada, já que a gente está falando do burnout materno, e isso vem trazendo complicações emocionais, como você bem está dizendo para a gente, né? Qual que é a raiz disso, Juliana? Hoje, a gente entende que o excesso de informação, ele, às vezes, ele cria uma percepção na pessoa que ela deve seguir alguns padrões, né? Então, muitas mulheres, elas se percebem o quê? Eu preciso estar bonito o tempo todo, eu preciso ser produtivo o tempo todo, eu preciso ganhar bem. E dentro desse sentido, a gente precisa entender que o ser humano, por muitas vezes, vai ser falho. Humanamente falando, alguma coisa ou outra vai ficar para trás. Mas a gente precisa ter o entendimento e o discernimento que quando ficar para trás e quando não der, tá tudo bem. Mas aí uma autocobrança de seguir um padrão que às vezes é imposto, né? Até mesmo pela mídia, a sociedade vem cobrando, né? Da mulher, né? Aquela que faz, aquela que produz, aquela que dá conta de tudo, e aí ela começa a se cobrar. E aí quando ela não dá conta, ela se sente o quê? Fracassada. Então, a gente precisa saber que as causas, né? Às vezes desse estresse, desse cansaço, elas são multifatoriais, né? Elas são multifatoriais. Se a gente imaginar um bolo, a gente não consegue fazer um bolo somente com um ingrediente, certo? A gente precisa de vários ingredientes para fazer um bolo. Da mesma forma, entra todo esse contexto emocional. Então, o burnout, ele está muito relacionado, né, às questões da ansiedade e depressão, né? O burnout ainda ele não entra como uma classificação, né, no nosso manual de diagnóstico, mas ele já está sendo estudado, eu acredito que neste ano ele entre. Mas ele tem todas as características e os sintomas, né, da ansiedade e depressão. Uma combinação desses dois problemas, digamos assim. Sim, então ele é multifatorial. Então, o estresse do trabalho com os filhos, relacionamento, família, tudo isso, né, história de vida. Então, é multifatorial o que causa isso tudo, né? Então, o aceleramento, né? Às vezes a dificuldade da pessoa se permitir
né, e aceitar que eu preciso dar um tempo, eu preciso desligar, eu preciso, né, olhar para mim, mas às vezes a atenção dela está muito voltada para o outro, para o externo, e ela esquece de si. Então, são várias coisas, vários pontos, né, como se fosse um bolo. Então, são vários ingredientes, é multifatorial, que desencadeiam aí toda essa situação emocional delicada. Juliana, você estava falando para a gente de uma combinação de ansiedade com depressão que acaba caracterizando o burnout. Você podia explicar para a gente como que essas duas coisas se combinam, porque elas parecem tão antagônicas, né? Sim. Então, a ansiedade, ela está muito ligada a, né, todos nós temos, né, ansiedade, e ela está muito ligada a um sistema de defesa, alerta. Então, qual que é a diferença do ansioso para o depressivo? Então, o ansioso, ele tem uma previsão negativa do futuro, né, um anseio com as coisas que vão acontecer, como que vai ser, como que eu vou dar conta de tudo isso. Então, às vezes, um medo, uma previsão negativa. A depressão está relacionada a uma previsão negativa de si. Eu sou incapaz, eu não dou conta, nada vai dar certo, eu não vou conseguir. E quando a gente faz uma leitura do que está relacionado a um estresse, vem tudo isso, né? Porque eu preciso dar conta, eu preciso fazer, as pessoas precisam de mim, eu tenho que fazer isso, mas ao mesmo tempo eu me canso, porque são inúmeras situações que eu preciso lidar, e aí quando a pessoa não dá conta daquilo, começa, né, ao contrário, eu sou uma fracassada, eu não vou dar conta, eu não vou conseguir. Entendi o ciclo. Juliana, você falou para a gente aí da mãe, no caso aqui, estar muito preocupada com o que está fora, com os seus filhos, por exemplo, e não ter esse tempo de olhar para si. É uma característica também dessa geração, ela querer atender a todos os anseios da criança, não permitindo, por exemplo, que essa criança se frustre, e também exige muito de você essa doação completa o tempo todo. Isso também colabora nesse processo? Com certeza, né? É sempre muito bom a gente ter um olhar e entender que a criança ela passa por etapas do desenvolvimento. E vamos voltar falando aqui, quanto mais informação eu tenho, mais eu consigo administrar melhor isso. Porque a gente entendendo e conhecendo sobre o desenvolvimento da criança, a gente pode colaborar muito mais para que ele se torne um adulto assertivo, né? Então, um adulto funcional. O que é uma criança se tornar um adulto funcional? Eu estar junto dela, mas ponderando, orientando, educando, encaminhando por aquilo que é o mais correto, aquilo que é o mais saudável. Então, não tem problema a criança se frustrar. A vida adulta, ela está aí, ela nos mostra que há muito mais frustração na vida adulta do que na infância. Até mesmo porque na infância tem até uma certa idade que a criança não tem memórias reais daquilo que ela se frustrou, né? Que muitas pessoas às vezes julgam, ela ficou com trauma disso. Não é bem assim, né? Tudo a gente precisa avaliar e ver. Então, tem que deixar sim a criança ir lá explorar, tem que deixar ela ir lá saber o que tem, mas tem que ter o adulto atrás orientando, né? Direcionando e ensinando. A criança ela não tem a maturidade, né, do entendimento igual um adulto tem, da tomada de decisão, né, do alerta, do saber o que vai acontecer. Mas é importante que os pais proporcionem isso para eles, para quê? Para eles se tornarem adultos funcionais, né, sabendo. Então, isso é o educar, isso é o importante. Então, né, para as mães que às vezes têm essa dificuldade, que às vezes faça sentido, né, isso que a gente está falando aqui, às vezes que sirva de alerta para ela ver, nossa, eu acho que eu preciso olhar para isso aqui de uma forma diferente, né? Juliana, a gente está aqui falando de uma mãe acometida pela síndrome, que ainda não tem uma classificação, mas que você acredita que nesse ano seja incluída aí no rol de diagnósticos, imagino que seja assim que a gente fala. Qual que é o prejuízo para esse filho que tem uma mãe nessa condição, por exemplo? Principalmente a comunicação, né? Então, você estando, às vezes, com uma mãe acarretada, né, de uma série de dificuldades emocionais, eu sempre, né,
me refiro, né, a emocional nesse sentido de dificuldade, porque realmente é uma dificuldade emocional que ela tem de se ver, né, de entender aquilo que está acontecendo, de aceitar. Então, você vai ter o quê? Uma mãe sem paciência, uma mãe estressada, uma mãe com dificuldade de se comunicar, uma mãe com dificuldade de ensinar, né? Uma outra situação que a gente vê também assim, mudando um pouquinho, mas para explicar, e que é muito interessante, muitas mães, né, mulheres, às vezes, elas querem ter filhos, mas não querem ter trabalho. E criança dá trabalho. Eles exigem atenção, eles exigem ensinamento, porque muitas vezes aquilo que eles têm de reação, que a gente chama de birra, é uma forma que eles têm de se comunicar e manifestar de algo que eles não sabem o que que é. Claro que uns mais e outros menos, mas aí a gente precisa estar ali disposta a quê? A acolher, a ensinar. Então, uma mãe que está numa situação assim, com certeza ela não vai conseguir maternar de uma forma saudável com essa criança. E até mesmo, muito importante a gente colocar que as crianças, muitas vezes, elas representam aquilo que elas vivem em casa. Então, também vai ser uma criança que vai ficar irritada, que vai apresentar uma dificuldade de relacionamento, de comunicação, interferindo, sim, no seu humor, né, até mesmo na sua alimentação, no seu sono, tudo, né? Tudo está relacionado e influencia também. Muito obrigada, Juliana, pelas informações, e queria deixar aberto para você fazer alguma consideração que a gente deixou de fora nessa entrevista. Então, né, para a gente encerrar aqui, é muito importante que, se você percebe que você está passando por uma dificuldade nesse sentido, sentindo que você está confusa, aflita, aceita ajuda, procure uma terapia, procure uma avaliação. A terapia ela vai ajudar com que você desenvolva o seu autoconhecimento e aprenda a se limitar em algumas situações. E isso vai ser muito bom, porque está muito relacionado ao desenvolvimento, ao crescimento, né, humano pessoal. Coisa que é muito difícil hoje em dia, visto que a atenção das pessoas, na maioria das vezes, está para o outro, para as coisas e não para si. Então, esse momento de pandemia nos traz essa reflexão de que eu preciso me reaproximar de mim, né? O meu maior aconchego é a minha mente, é o meu corpo, é o meu bem-estar. Não saia daí, o papo já volta trazendo mais informação para você. Ao menos 12 mil crianças de até 6 anos ficaram órfãs de um dos pais que morreram vítimas da Covid-19 entre 16 de março de 2020 e 24 de setembro de 2021 aqui no Brasil. Os dados são da Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais, a ARPEN. Desse total, 25% das crianças não tinham completado sequer um ano. Pensando nisso é que a gente conversa com o especialista em proteção e segurança financeira, Guilherme Catai, para saber como um seguro de vida pode trazer amparo financeiro nesse tipo de situação. A pandemia nos trouxe uma realidade, né, gritante quando nós falamos de proteção e segurança financeira. Naquele dia, por telefone, eu comentei contigo, né, a quantidade de crianças aqui no Brasil que vão ter dificuldade para estudar, e não só nos estudos, né, mas quanto às necessidades básicas também. E o nosso papel, né, hoje eu sou especialista em proteção e segurança financeira e levo para as famílias, né, uma tranquilidade financeira gigante, porque na ausência do provedor, né, do pilar financeiro, a gente entra com capital segurado, e esse capital segurado ele tem por objetivo garantir educação, o padrão de vida básico ali, né, alimentação, supermercado e etc. E não só isso, né? Quando a gente se remete a um produto voltado para proteção e segurança financeira, existe uma mudança de mentalidade do brasileiro, que é o seguinte: eu sempre brinco que eu não trabalho com seguro de vida, eu trabalho com seguro em vida. Então, além da questão de morte em si, da ausência do provedor financeiro, esse produto ele tem por característica principal proteger a pessoa que o contratou. Então, numa doença grave, numa internação hospitalar,
Hoje, nos últimos 2 anos, na verdade, com a pandemia, várias pessoas se endividaram muito por conta das internações extensas. Então, pessoas que não tinham plano de saúde, ou às vezes o plano tinha uma característica limitada, essa pessoa se internou, acabou com o patrimônio dela, né? E emocionalmente ela ficou abalada, porque ela estava internada, teve que se desfazer de um imóvel para continuar se tratando, né? Então, enfim, acabei me alongando aqui, mas é um produto muito dinâmico que atua de várias maneiras diferentes, tá? Guilherme, o que você tem percebido? A pandemia de Covid-19, ela trouxe uma preocupação maior das pessoas com essa proteção financeira, porque a gente sabe que o brasileiro ele não tem por hábito visualizar para frente, fazer as suas economias, pensar, por exemplo, no momento da aposentadoria. Como que você tem percebido o mercado neste momento? A sua colocação, sua pergunta, Mi, ela é riquíssima, porque o que acontece? Aqui no Brasil, a gente mal consegue se planejar em vida, né? O planejamento financeiro, ele vem sendo... A gente está amadurecendo, a gente tem especialistas, né, trazendo mais à tona investimento, fazer o seu dinheiro render melhor, fazer o seu dinheiro trabalhar para você, para a gente conseguir visualizar uma aposentadoria de fato, já que o INSS vive um problema, não dá só para contar com isso. Nós temos que entender, né, uma aposentadoria que a gente está construindo ela aos poucos, né? Essa que é a verdade. Então, respondendo sua pergunta, o que acontece? Quando nós olhamos para um planejamento eficiente, muito se fala no Brasil hoje em bolsa, em mercado financeiro, fazer o dinheiro render melhor, seja com renda fixa, renda variável, as criptomoedas, né, os criptoativos que estão em alta aí. Só que existe uma característica, né, um produto que ele não pode ser descartado e ele é pouquíssimo explorado, que é o chamado ativo garantidor. O que é o ativo garantidor? É um produto que te proteja quando você não conseguir trabalhar. E esse produto ele vai proteger tudo que você construiu. Em vez de você vender um imóvel, vender um carro, acabar com suas reservas, fruto de uma saúde, fruto de uma doença ou fruto de uma invalidez, você tem um produto que te proteja nesse momento, né? E é esse produto que vai garantir a educação do seu filho, vai proteger o seu patrimônio, vai garantir até uma sucessão de um patrimônio mais tranquila, tendo em vista que hoje no Brasil o inventário ele é o terror de várias famílias, porque as pessoas não se planejam para o inventário. Na hora que o provedor falta, né, que o pilar financeiro falta, ninguém tem dinheiro para pagar inventário. Aí o patrimônio é dilapidado, porque a pessoa também, né, a família não se organizou para isso. Enfim, quando a gente olha para o planejamento financeiro, você não pode esquecer de um produto como esse. É mais ou menos o seguinte, Mi, como que hoje nós olhamos para o longo prazo e a gente esquece de se proteger da maior ameaça à nossa saúde financeira, que é justamente o problema de saúde. Entende? Guilherme, existe aí uma cultura, ou digamos assim, um mito, de que esse planejamento, esse seguro em vida, você contar com uma cobertura é inacessível, só pessoas que têm uma renda considerável é que conseguem ter esse tipo de previsão. É isso mesmo? Ou a gente precisa desconstruir isso? O primeiro passo é desconstruir isso, né? Esse é o nosso desafio. Não é fácil, porque num país onde a gente acaba sendo extremamente imediatista, né? A gente vem quebrando uma cultura. Como assim nós fazemos seguro de carro, nós protegemos o carro, que é um bem material, e não protegemos a nossa capacidade produtiva? Isso não faz sentido algum. Então, em países de primeiro mundo, como Japão, Estados Unidos, eles não entendem como que a gente faz o seguro de carro quando tira da concessionária e a gente não protege a nossa capacidade produtiva, né? Então, o seguro de vida não é uma questão para quem tem recurso, é uma questão para quem tem maturidade. Esse é o ponto, para quem entende a importância. E é por isso que eu atendo clientes que ganham 4, 5 mil reais, 3 mil reais, e atendo clientes que ganham 100, 200 mil reais por mês. Não se trata do quanto se ganha, mas de enxergar a importância de um produto como esse, tá? Você falou para a gente aí dessa diferença de mentalidade entre países de primeiro mundo, como você citou aí, né? E para a gente que ainda está num período de desenvolvimento. O que ainda impede a gente de ter essa visão de proteção, essa visão de longo prazo, essa visão de precaver-se, né? O que está por trás disso?
Primeiro, a falta de consciência, né? A falta de conhecimento. Então, eu brinco que eu não sou... A gente brinca aqui dentro da companhia que nós não somos vendedores. A gente trabalha com conscientização. Porque quando eu sento com uma pessoa e provo para ela que ela precisa de um produto como esse, é mais um bate-papo. De você perguntar para a pessoa, fala, olha, meu amigo, se Deus me livre, acontece alguma coisa com sua saúde, que você fique sem trabalhar por 2 anos, como é que você vai manter as contas? Você enxerga que isso é uma grande ameaça? Você enxerga que você não consegue controlar, às vezes, uma doença, uma invalidez, são coisas que acontecem, fogem, né, do nosso controle? Então, é mais um trabalho de conscientização e de cultura. Se a gente pegar o seguro de carro no Brasil, no começo, né, quando o carro explodiu aqui no Brasil, na década de 60, 70, não se fazia seguro de carro. Isso foi construído, né, com a conscientização também. Você vai bater o carro, você perde todo o bem, é um prejuízo enorme. Então, a mesma conscientização agora tem que ser realizada para a parte do seguro de vida, né, que é um seguro em vida, resolve uma sucessão de patrimônio, protege tudo que você construiu até agora. Tem um exemplo que é muito rico utilizar, né? O Schumacher, que é detentor de uma das grandes fortunas hoje no mundo, sofreu um acidente e vende hoje alguns imóveis para se tratar. Então, olha o tamanho de um problema, né, financeiro que um problema de saúde pode gerar, né? E, Guilherme, você acredita que a pandemia de Covid-19 ela pode servir como um empurrão para que a gente volte os olhos para essa questão, se conscientize? O que você vem percebendo? Sem dúvida. Hoje, eu não posso dizer que nós hoje estamos tirando o pedido, né, como muitas pessoas fazem, não chegamos nesse nível ainda requer muita conscientização, só que quando você senta com um cliente hoje para conversar, esse cara já viveu alguma situação do tipo, poxa, perdi meu tio, meu pai ficou internado, meu primo acabou vendendo alguma coisa porque ficou internado muito tempo. Então, as pessoas elas estão vendo que ao redor delas vários acontecimentos rolaram, né, no que diz respeito à dificuldade financeira, né? Então, as pessoas estão mais sensíveis, estão mais atentas. Sem dúvida, ficou um pouco mais fácil, sim. E quando a gente pensa nesse mercado, qual é a situação atual do país, né? A gente já avançou um pouco, a gente ainda tem muito para caminhar. O que vocês sentem aí nessa percepção? Bom, nós temos muito para avançar ainda. A cultura do seguro de vida precisa ser muito disseminada aqui no Brasil, né? Em países de primeiro mundo, isso é visto com muito mais valor. E a nossa legislação, né, quando nós olhamos para a legislação securitária, ela precisa ser revista também. Nós temos 2 artigos na legislação, eu vou citar os 2 agora, que é o seguinte: o artigo 769 diz que o segurado precisa informar a seguradora sobre qualquer alteração na sua saúde, né? E o outro artigo diz que se o segurado agravar intencionalmente o risco, ele perde o direito à garantia. Então, esses artigos, eles não favorecem os segurados, eles favorecem as seguradoras. E quando quando nós viemos para o Brasil com um produto completamente diferente, nós descartamos esses 2 artigos. Isso torna o produto muito mais interessante para o segurado. É lógico que precisa ser uma relação justa entre segurador e segurado, mas não adianta você formatar um produto que só favorece a um, né? Só favorece a seguradora no caso. Então a gente descartou esses 2 artigos e hoje a gente tem uma relação de muito mais transparência e isso torna o produto muito mais benéfico, tá? Então, respondendo sua pergunta, a gente precisa encontrar, né? Nós encontramos, na verdade, um produto muito mais inteligente e é óbvio que as pessoas percebem isso com o nosso discurso, né, e com a nossa tratativa junto ao cliente. Tá? A gente volta em instantes, não saia daí. Mais de 19 milhões de visualizações no TikTok. Esse é o alcance de um vídeo que o cuiabano Ricardo conseguiu em uma rede de entretenimento, mostrando o seu trabalho, o churrasco grego. Só
Só de ver o vídeo a gente já fica com água na boca, não é mesmo? O churrasco grego é uma das maiores paixões gastronômicas dos brasileiros. E um cuiabano que mora atualmente em Várzea Grande sabe disso e resolveu apostar no famoso lanche. E teve uma ideia despretensiosa para poder chamar e ganhar mais clientes. Há cerca de um ano, Ricardo Clério dos Santos, ou melhor, o Careca, resolveu fazer um vídeo apetitoso do churrasco grego. E o resultado foi surpreendente. O vídeo já teve mais de 19 milhões de visualizações no TikTok. O vídeo fez tanto sucesso que o Careca teve que contratar mais pessoas e pensa em ampliar o negócio. A pausa para falar com a nossa equipe é curta, é que os pedidos não param. Nossa entrega é via iFood, e aí tem o raio de alcance do iFood, que como eu estou na região do Cristo Rei, o raio ele é de X quilômetros, chegando até perto da casa do Shopping Pantanal. Nós trabalhamos de segunda a sábado, das 3 da tarde às 7h30 da noite. O desejo de iniciar um novo negócio surgiu no meio da pandemia do novo coronavírus, após Careca ficar desempregado. Nesse período, trabalhou como motorista de aplicativo, mas precisou encerrar as atividades ao desenvolver uma hérnia de disco. Foi a partir daí que resolveu transformar o sabor dos churrascos em família em um negócio de sucesso. Logo veio a pandemia, veio o lockdown, a gente ficou atendendo conforme as normas da prefeitura, né? Só drive-thru e takeaway que fala. E aí, quando liberou, a gente voltou a atender o público e graças a Deus tá tendo aceitação. Sim, a gente começou só eu e a esposa e hoje é eu e mais 4 ajudantes. Delineados inusitados, sombras coloridas, blushes bem marcados e outras técnicas diferentes. Se você gosta de ficar por dentro dos produtos e tendências que estão dominando o mundo da beleza, provavelmente quer estar antenada às febres que farão sucesso em 2022. Acompanhe essa reportagem da Ana Maria e confira o que vai marcar esse ano de 2022. Os catálogos de maquiagem desse ano comprovam a tendência de cores vibrantes e muito brilho em tons verdes, boca marcada com gloss, cabelos bem cacheados ou mullets. Essas são algumas das principais tendências de beleza que devem surgir ao longo do ano. Mas e no dia a dia? Será que a moda pega? Para o maquiador João Sete, não importa a tendência. A maquiagem alta mesmo, todos os anos, é sempre aquela que não requer muito trabalho. Ultimamente está sendo usada uma pele mais clean, uma make mais... Tipo assim, acordei assim, passei uma sombra e pronto. Mais um gloss. A manicure Nayara Silva é um bom exemplo disso. Além de preferir uma maquiagem mais leve, ela não abre mão dos cuidados com a pele. Geralmente, mais no dia a dia, né, durante a semana eu procuro não usar muita maquiagem, né? A gente usa mais para sair e tudo mais. Daí eu faço a higiene com, lavo o rosto, faço uma massagem, tudo mais, com sabonete específico para minha pele. Aí tem dias que eu faço uma esfoliação, uso muito protetor solar, que muita gente, aqui o clima é muito quente, o pessoal não consegue manter certinho a regrinha de usar os protetores solar, eu uso muito. A hidratação eu faço também, sempre que possível, dia sim, dia não, eu hidrato a minha pele, porque ela é mista, Então precisa de uma hidratação e assim eu procuro estar sempre limpando ela, antes de dormir, faço todo esse procedimento também.
E é isso, eu faço limpeza de pele regularmente, né? A gente tem que estar sempre mantendo o ritmo. O maquiador João defende a liberdade na hora da escolha dos tons de maquiagens, mas dá algumas dicas de cuidados necessários para cada tipo e idade da pele. Maquiagem é bem livre, a gente pode fazer isso em qualquer tipo de rosto, só que sempre tem que tomar cuidado com os tipos de pele. Por exemplo, uma pele mais madura, não posso carregar muito em pó, glitter, por conta de já ter uma pálpebra mais molinha e tal. Isso pode acabar prejudicando a qualidade da maquiagem, pode acabar craquelando tanto aqui, que vai ficar feio, vai enfatizar as rugas, vai enfatizar as linhas finas daqui. Então sempre cuidar. O pessoal acha sempre que para maquiagem estar intacta tem que socar pó, deixar bem selada, só que, por exemplo, numa pele mais madura não pode fazer isso. A base tem que ser bem fluida, o corretivo tem que ser bem... não pode ser muito mate, porque isso que vai acabar craquelando, abrindo a base e abrindo a pele. Lembram da Nayara? Ela vai ser a nossa modelo de demonstração de uma maquiagem que pode ser usada em qualquer ocasião. Primeiro, João começa limpando a pele. Segundo passo, a hidratação. Depois, a escolha de base e corretivo no tom da pele da Nayara. Isso é importante, segundo o maquiador. Aí é escolher os tons. No caso dessa maquiagem, o João usou tons mais suaves, delineado para valorizar o olhar, rímel para um olhar também poderoso. E pronto, temos uma maquiagem para qualquer ocasião. E uma dica de ouro para quem gosta de usar e abusar do iluminador. Dado do iluminador é muito claro se você tem uma pele muito escura, e um iluminador muito escuro se você tem uma pele muito clara. Isso é a principal coisa que muita gente passa. Acha que isso vai dar um brilho mais dourado, um brilho mais rosado, mas não. Ele pode até ficar bonito de frente, mas você virando com reflexo vai ficar uma marca bem certinho de onde foi passado o iluminador, e aí não fica bom. E eu prefiro, isso é coisa mais minha, mas tem gente que gosta de passar, eu prefiro passar mais daqui pra cima. Mas tem muita gente que gosta de iluminar aqui. Eu prefiro passar aqui porque acaba levantando um pouco o rosto, dá um efeito mais puxado, que também tá bem alto agora. Iluminador no nariz eu amo, abuso mesmo do iluminador no nariz, porque a iluminação no nariz, na parte central, vai acabar... Combina com todo tipo de pele, combina com todo tipo de iluminação, qualquer ambiente, vai ficar ótimo. A foto vai destacar o nariz, seu nariz vai parecer uma rinoplastia. Anitta sabe disso, usa e abusa. Como será o cotidiano das mulheres do agronegócio? Esse é o assunto discutido no livro Elas e o Agro, que oferece ao leitor um conteúdo prazeroso que destaca a vivência de 13 brasileiras, referências no agro feminino, que apresentam relatos recheados de esforços diários, escolhas, renúncias, recomeços e muito aprendizado. As mulheres têm conquistado cada vez mais lugares de destaque em diversos setores da sociedade, e no agronegócio não é diferente. Com as mudanças estruturais ocorridas na sociedade brasileira durante os últimos séculos, elas se tornaram mais participativas no mercado de trabalho e no controle das operações. As vivências dessas mulheres fundamentais neste importante setor da economia foram reunidas no livro Elas e o Agro, com um título sugestivo que faz conotação à força dessas mulheres. A ideia em contar a história de diferentes mulheres e suas valorosas contribuições foi da Vanice Marques, que é consultora em negócios turísticos e principal autora do livro. Isso aqui foi um sonho que idealizou vários sonhos. Então, nós temos 12 coautoras aqui, são de diversos segmentos, são profissionais liberais, são mulheres do campo, são produtoras rurais, são executivas de empresa, nós temos jornalistas, nós temos mulheres que são donas do lar, mas que participam isso com a família, que hoje estão no segmento agro. Nós temos coautora que escreveu a história da mãe dela.
O livro contou com 13 coautoras, diferentes, mas com características de mulheres arrojadas, que estão nos bastidores do dia a dia do agronegócio e que contam as próprias histórias, jornadas empolgantes que se passam no escritório, na gestão, na agricultura, na pecuária e na casa com a família. Uma dessas coautoras é a Mariana Bortolo. Filha de agricultores, no livro, a jovem advogada conta sua experiência em exercer a profissão que queria dentro do segmento que gostava, o agronegócio. Falavam para mim, né? Então você vai ser agrônoma ou vai ser uma veterinária? E eu não me identificava com isso, eu não me identificava com essas profissões. Eu gostava, estava presente, né? Mas eu não me identificava. E eu sempre falava assim, mas eu gosto de andar bem arrumada, eu gosto de usar salto. E no direito eu achei, né, essa conexão, porque hoje eu sou advogada de recuperação judicial, principalmente de produtor rural. E foi quando eu achei que eu consigo, sendo advogada, e ajudar, né, esse agro junto com eles, né, esse âmbito do agronegócio. E ajudando os produtores rurais também aí, né, com renegociações de dívidas e tudo mais. Segundo a autora Vanice Marques, a ideia do livro foi concebida em 2020, mas somente no início deste ano de 2022 a ideia ganha forma e muitas páginas e pôde finalmente ser apresentada ao público em forma de livro, cujo lançamento foi feito em janeiro deste ano em um shopping da capital. A gente quer deixar essa contribuição para que as pessoas podem ler hoje, agora, nesse ano, daqui 5 anos, daqui 10 anos. E assim, isso me motivou muito, nós não estamos parando por aí, eu estou com a cabeça fervilhando para que a gente possa fazer essa contribuição mais e mais. E não é só no agro, não é só para a mulher, não é só para as coautoras, não é só para a editora. Essa contribuição a gente vê assim, que é para todos os segmentos, para todos os tipos de pessoas. Nós tivemos o carinho de muitas pessoas que foram lá no lançamento, e assim, a celebração disso é uma forma, não é só carinho que tem ali, é admiração por essas mulheres terem escrito a sua própria história, é admiração por a gente desbloquear, porque a maioria ali, quase 100%, nunca escreveram nada. Chegamos ao fim de mais uma edição do Papo com Ela. Muito obrigada pela sua companhia até esse momento. Lembrando que o Papo com Ela vai ao ar toda terça-feira às 10 da noite. Nosso horário alternativo é quinta-feira às 2h30 da tarde. E você pode nos ajudar a fazer o programa dizendo o que você gostaria de assistir aqui no Papo. Para isso, você pode mandar a sua sugestão nas nossas redes sociais. A gente está no Facebook e no Instagram e também no nosso e-mail, papocomela@gmail.com. Tenham todos uma excelente semana e eu espero você na semana que vem trazendo muito mais informação. Até lá!